Olá, mais saúde no ar, com muita informação, novidade. O tema de hoje é? Vacinação. É isso aí, acompanhe já já. O doutor Marcelo Quinzani, ele veio no programa de estreia do Mais Saúde, comentando sobre todas as questões aí da evolução PET. Nós convidamos o doutor de novo, que é diretor clínico do Hospital Veterinário Pet Care. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, eu gostei da primeira, estou aqui de volta para E nós falar. gostamos e o público também. Muito bom. A gente falar de vacina, a gente não pode deixar de colocar que talvez esse cuidado, que é um cuidado preventivo, seja o mais reconhecido e conhecido não só pelos médicos veterinários, mas pela própria população. É muito comum quando a pessoa compra ou adquire ou adota um animal, a primeira coisa que ele pensa é: vou levar no veterinário para fazer a vacina. E ele está certo, né? A gente sabe que a vacina e toda a importância da vacina na história, não só da medicina veterinária, mas da medicina humana mesmo. A gente tem controle de doenças e a erradicação das doenças porque existe um programa de vacinação em massa, né? E que vai, em algumas situações e em alguns países, conseguir erradicar a doença. A gente pode falar da poliomielite, a gente pode falar do sarampo, né? E a gente, até no Brasil, a gente tem condições de falar até do próprio controle da raiva. A gente sabe que existem casos de raiva ainda dispersos, né, pelo Brasil, mas se houve um controle nos últimos 40 anos aí, mais uma vez a gente vai falar daquele período, né? Lembra que a gente falou que tudo aconteceu aí nos últimos 40 anos? Foi com o começo da campanha de vacinação em massa de raiva que aconteceu na década de 70. Então, desde aquela época que nas prefeituras do Brasil, ou seja, em todo o Brasil, a vacina de raiva ela é gratuita e obrigatória todo ano. Então, não é opção de você querer ou não querer fazer. A vacina de raiva ela é obrigatória e tem que ser feita. E muitas vezes chega alguém perguntando: mas doutor Marcelo, meu cachorro fica em casa, ele não sai à rua, eu moro aqui em São Paulo e não tem raiva, né? E realmente a gente não tem raiva em São Paulo há uns 20, 30 anos, raiva canina. Para continuar não tendo. Exatamente, para continuar não tendo, eu tenho que fazer a vacina. Seria muita irresponsabilidade se a gente deixasse de vacinar contra a raiva e contra uma série de doenças que a gente vai falar, porque eu vou trazer de volta essa doença. A chance. Né? Então, mas a raiva no cão, enfim, ele leva também a raiva humana, né? Sim. Nosso público é de São Paulo, mas aqui no Brasil há casos de raiva humana. Sim, a raiva é considerada uma zoonose. Né? Zoonose é o quê? É uma doença que acomete tanto as pessoas quanto os animais. O reservatório do vírus da raiva, ele é o morcego. O morcego ele tem o vírus, o morcego hematófago, aquele que vive em cavernas e em escuro, ele tem o vírus da raiva e ele não morre. Então ele é o portador desse vírus. Então é muito mais comum os casos de raiva humana hoje no Brasil transmitido por morcego e não mais por cão e gato, porque tem uma campanha de vacinação aí em massa correndo há 30, 40 anos. Então a importância da vacina, se a gente tem que dar um exemplo, é esse, né? Existem vários. A gente sabe que uma das maiores descobertas da humanidade foi a vacina. Né? E o que é a vacina? A gente tem que entender como funciona a vacina, o que é a vacina e como ela age para a gente entender e responder a pergunta se devo vacinar o meu cão todo ano, quais as doenças que eu vacino. Então, a partir do momento que você entende como ela funciona, você, junto com o seu veterinário, vai escolher qual é o esquema adequado de vacinação para o seu filhote. Para o seu animal, e se precisa fazer a vida toda, se é obrigatório ou não, não tem o que se discutir, como é o caso da raiva, né, Marcelo? A gente sabe... Não tem uma regra geral para isso. Exatamente. Né, então, a melhor pessoa para te orientar em relação à vacinação é o médico veterinário. Daquele lugar, daquela região. Daquele lugar, daquela cidade, daquela família. Como vive o meu cão, como vive o meu gato, né? Ele tem contato com quais doenças? Em que região que eu vivo? Então a gente vai discutir sobre tudo isso. O que a gente começa, como começa esse esquema de vacina? básico, né? A gente sabe que
a vacinação ela deve ser iniciada como o filhote, né? Então, o que acontece? Quando nasce o filhote do cão e da gata, ele nasce com uma carga de anticorpos daqueles anticorpos que a mãe possui. Então, se a mãe foi vacinada, ela vai passar para o filhote através da placenta e principalmente do colostro, na primeira mamada, anticorpos maternos. Esses anticorpos são anticorpos que têm uma duração muito curta na vida do filhote. Então ele vai, quando o filhotinho mamou na mãe nas primeiras horas, ali nas primeiras 24 horas, 48 horas, ele pegou anticorpos prontos. E anticorpos que a mãe passou para ele. Então, aí vem a importância da mãe ser vacinada também. Como que ela adquiriu esses anticorpos? Ou com a vacina ou com contato com a doença. Então, às vezes ela teve contato com a doença, não desenvolveu a doença e desenvolveu anticorpos. Ela vai passar para o filhote. E aí, esses anticorpos que têm uma duração curta, ele vai viver, ele vai agir e proteger esse filhote até 45, 60 dias de vida, que é quando a gente começa o esquema de vacina. Porque se eu vacinar o filhote com 30 dias e ele tem anticorpos maternos, esses anticorpos vão inativar a vacina. Atrapalhar o reconhecimento. Exatamente. Então, eu estou achando que eu estou protegendo e, na verdade, ele não protegeu porque os anticorpos inativaram essa vacina. Então, a gente vai começar normalmente com 45, 60 dias. Por quê? Porque eu sei que nesta época, se ele recebeu anticorpos maternos, ele já está diminuindo em número. Então, a gente faz a primeira dose, depois de 21 a 30 dias se faz a segunda, a terceira e, eventualmente, uma quarta. É só a gente colocar um paralelo com a gente, né? Quando você tem um bebê, tem aquela carteirinha de vacinas e você leva o bebê várias vezes para tomar várias vacinas. É a mesma coisa. Então, né? Doutor, no começo do programa você comentou que hoje em dia é até automático, assim, do tutor de um animal de estimação, ele faz a castração, sim ou não, mas a vacinação ela já é parte assim do manual. Mas as pessoas não sabem qual vacina, para que serve assim efetivamente. Aí é uma discussão junto com o médico veterinário. Essa questão da vacina ela é meio automática, só que tem uma falha aí. As pessoas acham que só tem que vacinar o filhote. Então é muito comum ele chegar com o filhotinho na clínica, fazer o esquema correto e depois esquecer de vacinar, nunca mais volta. Né? Então, inclusive, achei que era só quando era filhote. Ele vai ter que ser vacinado e eu vou explicar por quê. Copia da gente. Primeiro que a vacina de raiva ela é obrigatória, então não adianta você querer ou não querer, seu cachorro ou seu gato está exposto ou não ao vírus, morar numa região que não tem raiva, mas por lei ele tem que fazer todo ano, durante toda a vida do animal. As outras vacinas, né, que vai vir uma escolha, vamos dizer assim, do médico veterinário, pesquisando junto ao tutor e ao animal, ao paciente em si, quais vacinas têm indicação para ele. A gente sabe que a sinomose, a parvovirose e a leptospirose talvez sejam as doenças de animais, né? Não são zoonoses, elas só acometem animais, e no caso do gato, a gripe dos gatos, né? A rinotraqueite, elas são doenças que acometem os animais principalmente quando é filhote, quando acabou esses anticorpos maternos, e lá na fase adulta dele, senil, quando ele está com o seu sistema imunológico em falha. Então, essas vacinas, né, que hoje elas estão agrupadas no que a gente chama de polivalente, que é a famosa sextupla, octupla ou a V10 que a gente tem hoje, é a vacina, talvez do ponto de vista de saúde para o cão, a mais importante. Né? A gente está falando de doenças que realmente não têm cura, ou que levam a óbito a maioria dos filhotes e animais não vacinados, que é a sinomose, a parvovirose e, em menor escala, talvez a leptospirose. Existem outras, a hepatite junto com essa. Então, quando a gente fala que a gente está aplicando uma V10, eu estou aplicando uma vacina que protege contra 10 doenças. 10 tipos de doenças. Então, tudo bem, eu vou fazer a polivalente e eu tenho que fazer ela naquela sequência de 3 ou 4 doses quando filhote. E aí você me pergunta, e a vacina de Giardia, a vacina de Bordetella e a vacina de leishmaniose? Vai depender de onde seu animal vive e do estilo de vida que ele tem. Da real necessidade, né? Exatamente. A gente sabe também que as vacinas produzidas de vírus, ela tem uma eficiência muito boa. Né? Então, a resposta vacinal
a vacina de sinomose, de raiva, de parvovirose, ela é muito boa. Já as vacinas produzidas por que a gente chama de outros patógenos, né, que é ou de bactéria, no caso da leptospirose, ou protozoário, como a giardia e a leishmaniose, a resposta vacinal não é tão boa assim. O que isso quer dizer? É uma falha. Que pode não proteger como a gente gostaria. Então, às vezes, mas eu vacinei contra a giardia, eu vacinei contra a tosse dos canis e ele pegou. Né? Pegou por quê? Porque é uma doença a qual a vacina não confere uma imunidade tão boa quanto a sinomose. Ainda assim, um cão vacinado contra a sinomose também pode pegar sinomose. Por quê? Será que ele foi adequadamente vacinado? Será que a gente começou essa vacina muito precoce e eu inativei a vacina pelos anticorpos maternos? Essa vacina foi bem conservada? O veterinário manteve essa vacina refrigerada? Acabou a energia elétrica na clínica, no hospital, no transporte? Uma série de fatores, né? Esse animal, ele responde à vacinação? Tem isso também? Tem isso. Assim como tem pessoas que não produzem anticorpos, mesmo com várias vacinas, tem animais que não produzem anticorpos também. Como que eu sei disso? Se eu fizer um exame de sangue e dosar o título de anticorpos produzido, eu posso ter uma ideia se esse animal está protegido ou não. E muitas vezes a gente pega animal com um esquema de vacina corretíssimo, tudo normal, tranquilo, e ele não produziu nenhum anticorpo. Então esse animal, ele tem um risco muito maior de pegar uma doença. Porque essas doenças que a gente está dizendo, elas estão por aí. Mas não é propensão, é risco. É risco. Tá. A propensão é se ele frequenta a rua, se ele frequenta um banho e tosa, se ele fica num hotelzinho. A gente tem aqui em São Paulo muitos cães que ficam em creche, em escolinha, né? O pessoal vai trabalhar e deixa o cachorro numa creche. Se esse animal ou se esses animais que estão ali não estiverem vacinados adequadamente, ele vai pegar alguma doença. Então é uma exigência desses serviços em que todos os animais estejam vacinados. Agora eu posso estar correndo risco porque o meu animal pode não desenvolver essa imunidade. Isso não é comum, isso é raro, tá? Mas isso responde por que um animal vacinado às vezes pega a doença. Quando a gente fala de vírus. Quando está falando de bactéria, ou protozoário, no caso da giardia, tosse dos canis e leishmaniose e a leptospirose, a gente sabe que essa imunidade não é tão boa e que a necessidade de uma vacinação num curto espaço de tempo, né, Marcelo? A gente sabe que a leptospirose, a leishmaniose, a giardia e a tosse dos canis, ela tem que ser obrigatoriamente feita anualmente, né, num espaço de 365 dias. Porque depois ele vai ter que tomar 2 doses de novo, como era filhote. A baixa tá? titulação. Se a gente vivesse num país como nos Estados Unidos, que não tem mais a sinomose, por Livre exemplo... desses patógenos. Né? E não tem a sinomose por quê? Porque existe uma campanha em massa de vacinação, ou existiu no passado, existiu o controle populacional, através da castração, existe o controle dos animais de rua. Uhum. Então esse cenário ele é muito favorável ao desaparecimento no ambiente de determinada doença. Então lá nos Estados Unidos eles fazem a vacina a cada 3 anos. E por que a gente não pode fazer aqui? Que ainda precisa Porque o cenário é totalmente Exatamente. diferente. Exatamente. A proteção existe, ela até pode durar e vai durar para uma virose 3 anos. Mas a gente ainda vive em um cenário de risco. Tem animal de rua, tem animal não vacinado. A gente está falando de cidades, dos grandes centros, onde as pessoas vacinam. Tem essa pessoa que vacinou só quando o filhote, não vacinou nunca mais. Então, este animal, ele pode ter o vírus ou ter a doença e o seu cachorro vai correr o risco de pegar essa doença. Então, neste caso, a indicação vem do reforço anual também, né? Então, tem aquelas doenças que precisam do reforço anual, né? Essas causadas por bactérias e protozoários. Tem aquelas que poderiam ter o reforço a cada 2, 3 anos. E tem aquelas que são obrigatórias, que é a raiva. Perfeito. Né? Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta falando ainda mais sobre vacinação. Porque vocês viram aí de casa que rende um programa de fato, né?
estamos com Mais Saúde. Ao meu lado aqui o Dr. Marcelo, nosso convidado que já é de casa, e o Dr. Marcelo Zulato também, apresentador. O que a gente estava falando antes, doutor? Então, falamos bastante sobre a vacinação, como é feita, tudo certinho, mas abordamos muito a parte dos caninos, né? Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a vacinação nos gatos, nos felinos. Tem todas essas vacinas, comenta um pouquinho, pessoal de casa. O gato tem algumas particularidades, assim, existem menos vacinas hoje no mercado, né, e desenvolvidas para o gato, e o gato, infelizmente, tem algumas doenças que não respondem à vacinação, então a gente não tem vacina para algumas doenças muito importantes de gato. Para a raiva é a mesma regra, né, o gato também tem que ser vacinado anualmente, Obrigatório. E o gato tem um risco muito maior de pegar a raiva, porque ele é um caçador. E se encontra vírus da raiva todo ano nos morcegos insetívoros, que são esses morcegos que a gente tem aqui. E só que eles não transmitem direto para a gente porque eles não sugam o sangue nem nosso nem dos animais. Mas o gato caça. E mesmo o gato de apartamento pode tentar caçar esse morcego e numa briga ali levar uma mordida e pegar o vírus da raiva. O morcego voa, ele chega dentro do apartamento se não tiver tela ou mesmo com tela. A outra vacina que existe para os felinos é o que a gente chama de tríplice, quádrupla ou quíntupla, né? Que é uma vacina que protege contra os vírus principais aí de gatos que causam o complexo respiratório. E tem a quíntupla, é a leucemia felina associada. Tem uma polêmica, Marcelo. Qual a opinião sua sobre a administração dessa vacina? Ela tem, às vezes, um efeito colateral de vacina, trazer um câncer. A vacina da leucemia, ela está associada a uma maior incidência de sarcoma vacinal, que é um câncer causado pela aplicação de vacina repetitiva, né, durante toda a vida do animal, na pele dele. Então ele passa a desenvolver um sarcoma, que é um câncer maligno extremamente agressivo. A avaliação do médico veterinário em fazer ou não esta vacina vai depender do risco que esse animal tem de adquirir a leucemia. Então, se é um animal que sai à rua, ou se é um gato que eu tenho dentro de casa, junto com outro gato com diagnóstico da leucemia, eu adotei 2 gatos de rua, vamos supor, e um deles já veio com a doença, ou seja, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que esperar ele morrer aí no decorrer da vida, ele vai ser portador, né? Em algum momento ele vai vir a óbito, e eu tenho um outro gato que não tem a doença. Então este animal tem indicação para vacinação de leucemia. Mas a vacinação em si, em geral, ela é usada como método profilático? Sim, ou não? Sim, sempre. Sempre. Ela é uma medida preventiva. Se o animal tiver a doença, por exemplo, esse gato que eu dei agora, que ele tem leucemia, ele não tem que ser vacinado, não adianta, não vai resolver nada. Eu tenho que proteger o outro. Que não pegou ainda. Primeiro, eu tenho que fazer com que esse gato não saia à rua, porque ele transmite através da saliva, mordida, briga. Então, um gato com diagnóstico de leucemia, ele tem que ser um gato domiciliado, confinado dentro de casa. Agora, e o amiguinho dele ali que não tem a doença? Esse vai receber a vacina de leucemia junto com as outras. A decisão de qual vacina fazer, com exceção da raiva, que é obrigatória, é do veterinário. De acordo com os riscos. Exatamente. E vai avaliar, na verdade, a sua vida, o hábito daquele animal, do gato especificamente. Temos um aparato em todas as vacinas dos cães, dos gatos. E a gente quer entrar agora nessa questão da leishmaniose, né? Muito se fala sobre essa doença, ela está chegando aqui para a Grande São Paulo, no interior de São Paulo, no resto do Brasil todo. O Brasil já está bem acometido. Como é que está isso? Como é que tem sido feita essa prevenção? A doença em si é bastante polêmica, né? A leishmaniose, na verdade, ela é a segunda zoonose mais importante mundial. Ela só perde para a malária, se não me engano. E ela existe na maioria dos países tropicais, no Brasil inclusive, e antigamente que eu digo aí, sei lá, até 20, 30 anos atrás, assim como a febre amarela que a gente viu agora, que não tem nada a ver com cachorro e gato, ela era restrita às áreas mais arborizadas, vamos dizer Amazônia, Mato Grosso, Nordeste, né? Áreas onde tem a zona rural sofreu menos influência humana, então essa doença ficava restrita a essa região.
A mesma coisa da febre amarela. A gente teve um surto de febre amarela humana agora e a gente se perguntou, poxa vida, São Paulo tem febre amarela? Há 10 anos atrás a gente só tomava vacina de febre amarela se a gente ia viajar para o Pantanal, para o Mato Grosso, para o Amazonas. E hoje a gente viu aqui. Então, a leishmaniose ela segue esse mesmo ciclo. Por quê? As pessoas circulam mais. Primeira questão a ser avaliada. Então, antigamente, se viajar de um lugar para outro era muito difícil, se levar o cachorro de um lugar para outro era muito difícil, hoje é muito comum. O desmatamento, então a gente chegou próximo dessas áreas e isso, o mosquito, a gente mexeu com esse... O ecossistema. O ecossistema. Então hoje ela é endêmica em quase que todo o Brasil. Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, o interior de São Paulo, a gente teve um surto muito grande, uma questão muito polêmica em Araçatuba, há 20 e poucos anos atrás. Por quê? Porque a doença, ela que também é uma zoonose, ou seja, ela também vai atingir as pessoas. É de ordem de saúde pública, né? De maneira diferente do cachorro e talvez menos virulenta, ou seja, menos agressiva, né? Morre-se muito mais cachorro de leishmaniose do que gente de leishmaniose. Mas ela chegou na questão de que os cães com a doença não poderiam ser tratados. Então, quando você fazia um diagnóstico de leishmaniose, esse animal tinha que ser eutanasiado. Isso criou-se uma polêmica muito grande. Com isso veio o desenvolvimento da vacina, né? Então a vacina, o controle, fazer ou não fazer a vacina. A vacina é de um protozoário, a leishmaniose é causada por um protozoário, que é transmitida por um mosquito, que pica a pessoa, pica o cachorro e passa para os dois. Na verdade, Sim. O cachorro não vai passar ou não vai transmitir. Mas o mosquito que picar um cão contaminado ou um animal silvestre contaminado vai contaminar outras pessoas e outros cães. Desde setembro de 2016 que se permitiu o tratamento com o advento de um medicamento veterinário desenvolvido para a leishmaniose. Porque a questão não é que não tem remédio para a leishmaniose. Tem remédio, mas o remédio humano não pode usar em animais. Por que que não pode? Porque pode criar alguma resistência e inviabilizar o tratamento das pessoas. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Agricultura, ele não permite esse tratamento. E a gente sabe, né, Marcelo, que mosquito não tem barreira. Eu digo que ele está nas cidades ao redor de São Paulo e eu digo que não tem em São Paulo, mas é tudo questão de tempo. Então, vacinar ou não vacinar vai depender da avaliação do seu médico veterinário, se a sua região ela é endêmica ou não. Se ela tem a doença, tem um mosquito. Porque você precisa do mosquito para transmitir a doença. Então, a leishmaniose hoje tem vacina, sim. Tem medicamento, sim. E tem não precisa mais ser eutanasiado. Não precisa ser mais eutanasiado. Né? Foi liberado pelo governo. Exatamente. Né? Então, hoje eu tenho condições de tratar. Mas a gente está falando de prevenção, né? Então, a gente cai na medida preventiva, porque o tratamento é caro, e ele não confere a cura da doença. O animal, ele não transmite mais, mas ele tem o parasita. Ou seja, eu vou ter que tratar esse animal com esse medicamento a vida toda. Contínuo. E aí vem um outro viés. Esse medicamento é caro, né? Então, nem todo mundo vai poder fazer esse tratamento. Então, a gente vai na prevenção. Como que eu previno a leishmaniose? Vacinação, proteger esse animal da picada do mosquito, né? Então existem coleiras com repelente, existem aqueles produtos de pingar na nuca que protege contra pulga, carrapato, e alguns protegem contra a picada do mosquito também, ele tem ação repelente, e com a nossa conscientização, que aí vai, esse mosquito, diferente do mosquito da dengue, ele se reproduz e vive em matéria orgânica, em mato, né? Então, onde tiver lixo, onde tiver muita folha, no quintal, tal, esse mosquitinho vai estar lá se desenvolvendo e crescendo. A gente está falando de novo sempre, a gente roda e cai sempre na questão da posse responsável, no controle dos animais de rua, no centro de zoonose. A gente está falando de doenças que não adianta no aspecto preventivo. Exatamente, né? Eu protejo o meu cão dentro de casa, mas o mosquito ele entra dentro de casa, especificamente no caso da leishmaniose. Tem que existir a preocupação dos órgãos públicos e informar também a população. E na informação. A gente está falando de doenças aqui que talvez muita gente nunca ouviu falar. É uma doença silenciosa, a princípio, né? Os animais que estão portadores, às vezes, estão lá no ambiente assintomáticos.
E quando for aparecer o primeiro que está com sintomas, pode ter vários cães já. Exatamente. O cãozinho foi picado hoje pelo mosquito e tem a doença, talvez ele vá manifestar clinicamente os sinais. Você vai olhar e falar, nossa, ele está doente daqui a algum tempo, né? Meses às vezes. E nesse período, os mosquitos que picaram aquele animal começaram a espalhar a doença. E quantas pessoas não moram em São Paulo e têm parentes no interior de São Paulo, Minas Gerais, e vão com seus cães? A recomendação não precisa vacinar o cão da cidade de São Paulo contra a leishmaniose, porque não tem um mosquito na cidade. Tá. Agora, se eu pego o meu cão de final de semana e levo para passear no interior, a gente Araçatuba. tem chácaras, sítios, né, aqui ao redor de São Paulo, ou mais ainda, vou mais longe, vou para o interior. Então, para este animal que viaja, a minha orientação, faça vacina. Vacina. Então, a gente tem aqui pacientes da Granja Viana, de Tapicerica, Sorocaba Embu, tem bastante caso. Sorocaba, Cotia. Vargem Grande, tudo aqui próximo de São Paulo com a doença. Então, o papel do médico veterinário é muito importante nesse esclarecimento, né, nessa prevenção através da vacinação, da notificação da doença. Então é realmente bastante polêmico, teria muito assunto aí para falar. Não, e tem, a gente viu aqui que rendeu bastante. Nosso tempo está curtíssimo agora, pro finalzinho do segundo bloco. Então vou fazer só 2 perguntas, até na sequência, de telespectadores que enviaram pra gente. A primeira é da Vila Leopoldina, do Fábio. E aí ele faz uma pergunta sobre um cachorro abandonado que ele acabou de adotar, enfim. Como é que ele trata essa questão das vacinações? Ele não sabe, né, se ele já foi vacinado ou não. E a outra pergunta é da Rosângela, do Jabaquara. E aí ela falou que ela já passou da data da 2ª dose do gatinho dela. Como é que procede nessa situação? Bom, vamos responder da Rosângela primeiro. A 2ª dose do gatinho, a gente particularmente no gato, a gente está falando de doenças virais. E eu falei para você que a imunidade viral ela é mais consistente. Se atrasou um pouco, a gente não tem problema. A gente faz a 2ª dose e a gente sempre lembra que a gente vai fazer a 2ª e a 3ª e às vezes a 4ª dose aí, porque o mais importante de tudo, que eu não falei, é você terminar o esquema de vacinação no 4º mês. Tá? Então, se eu começo muito cedo, ele vai tomar 4. Se eu começo com 60 dias, ele vai tomar 3. O atraso depende, se for filhote, a gente vai pôr uma dose a mais. Se for um animal adulto, né, um gato adulto ou um cão adulto, atrasou, deu aquela data que tem que ser vacinada, a gente sabe que para as viroses a vacina vai ser eficiente, mas para aquelas causadas por bactéria, talvez a gente vai ter uma falha, vai ter que fazer 2 doses de novo. Então, o veterinário quem vai colocar isso. Então, Rosângela respondido. Agora, para a pergunta do Fábio. Fábio, ele pegou um cachorro de rua, o Fábio não sabe se ele tomou vacina ou não, qual que é a história dele, se ele já for um cão adulto, ou pelo menos um cão de 6, 7 meses, o risco que ele tinha maior de pegar a doença já passou, né? Que é quando terminou os anticorpos maternos ali e aquela fase que ele passou sem. Então ele pode ter desenvolvido anticorpos aí de algumas doenças que ele teve contato, mas na dúvida, esse animal de rua ele vai receber 2 doses, obrigatoriamente. Antes de vacinar, o veterinário vai avaliar esse animal, ver se ele não tem nenhuma doença, tem que passar numa avaliação do médico veterinário e a gente vai fazer 2 doses da polivalente, uma dose da raiva, que é obrigatória, né? E eu vou pensar se eu vou fazer a vacina de giardia e a da tosse dos canis. A gente tem que pensar que a tosse dos canis, apesar de preocupar pouco, porque ela não é tão grave assim, ela é uma catástrofe num grupo de cães. Todo mundo pega, né? Todo mundo pega, né? Então, um cachorro tossindo num hotelzinho, todo mundo pegou. E no frio isso acontece com uma intensidade maior. Então, agora a gente, talvez entrando aí no inverno, é uma época de se pensar em vacinar também contra a tosse dos canis. Muito bom. Esse bate-papo foi bem rico, né? Eu, pelo menos, absorvi muita informação e o pessoal de casa com certeza também. Dr. Marcelo Quinzani, novamente aqui no Mais Saúde. Ele vai voltar outras vezes, aí representando os especialistas, ele como diretor do Hospital Veterinário Pet Care. Então, muito obrigado pela participação, né? Tem muito assunto ainda pra gente falar. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Eu que agradeço, gente. E não percam o próximo programa. Tem um isso aí. assunto muito legal para vocês. Tchau, tchau.